Meus irmãos, em rápidas palavras, eu queria compartilhar com os irmãos. E vamos hoje, grupo de missões, tentar falar um pouquinho a respeito, né? Vai ser deixar um espaçozinho para enquanto vai ser a pregação da noite, tá bom? Então, só uns 10 minutinhos que vou pedir para que eu viesse e compartilhasse com vocês a respeito, tá bom? E aí, para iniciar, eu queria trazer para os irmãos o significado de missão, né? Missão, a palavra missão deriva do latim, né, que se chama missione, que significa enviar. Segundo o dicionário, significa tarefa que deve ser feita por alguém, a mandado de outra pessoa, aquilo que deve ser feito, cumprir ou uma obrigação. Tá? Então, para que os irmãos já possam entender um pouquinho, o culto de missão ele tem essa ideia de sensibilizar os irmãos sobre a importância da igreja de enviar pessoas, né? Enviar missionários para o campo missionário. Né? Mas a minha fala hoje não vai ser específica para isso, né? Que o nosso pode até adentrar nesse assunto. Mas eu vou falar a respeito de nós, enquanto igreja local, também sermos missionários em qualquer lugar que nós formos, né? Porque nós fomos chamados por Deus para serem enviados para falar do Evangelho, independente se nós somos ao campo missionário ou não, né? Eu falo por mim, né? Eu já falei para vocês, eu acho que não tenho essa coragem de sair, não, né? Para ser missionário, não, né? Mas nós como igreja local, nós temos esse dever de orar pelos missionários, né? Contribuir para esses missionários e também ajudá-los dessa forma, né? E aí, no contexto da religião, o que significa a missão? Uma série de ações para a conversão de alguém ou de grupo, envio de missionário para cumprir essas ações, né? Então, no contexto cristão, missão significa isso, enviar pessoas, enviar missionários para cumprir várias ações. Então, um grupo de missionários, um grupo de pessoas sai para cumprir, realizar cultos, realizar conversões de pessoas, fazer cruzadas, né, evangelística. E dentro do nosso contexto aqui mesmo local, tem até grupo de pessoas que fazem evangelismo, grupo de evangelismo, cultos matutinos, como hoje teve lá em casa, né? Então são grupos de pessoas, são grupos escolhidos por Deus para pregar o evangelho, ou seja, são enviados para fazer essa tarefa. A missão cristã é o propósito divino de alcançar os perdidos e restaurar o relacionamento com o homem com Deus. No contexto cristão, a missão é participar do plano de Deus para salvar a humanidade. Né? Cada crente é chamado a ser o mensageiro da reconciliação. Segundo Coríntios, vai falar um pouquinho sobre esse ministério de reconciliação. E era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Né? Nós, enquanto igreja local, mesmo que nós não sejamos enviados para o campo missionário, nós somos o ministro da reconciliação, que diz bem aqui, ó, 2 Coríntios 5,18. E tudo isto pode Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, aqui quem escreveu o Coríntios está dizendo que Deus nos fez ministro do ministério da reconciliação. Então, está querendo dizer que cada um de nós temos esse ministério de falar para alguém que ele pode ser reconciliado por Deus, independente se nós estejamos na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa casa. Então, nós temos esse ministério. Se nós somos cristãos, nós recebemos, por meio de Jesus Cristo, este ministério de fazer com que pessoas se voltem para Cristo por meio desse ministério. Né? E aí eu queria trazer para vocês um exemplo que se encontra em Isaías 30:15, que diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, em vos e em sossegardes da vossa salvação, na tranquilidade e na confiança da vossa força, mas não quiseste. Aqui tem um exemplo, né, no livro de Isaías, um exemplo que o Senhor utilizou Isaías como missionário a ser enviado ao povo de Judá para reconciliar o povo de Deus, né? E aqui ele está dizendo
que o povo estava afastado, Judá estava afastado dos caminhos do Senhor, e ele vai buscar ajuda ao povo do Egito. Só para que você não se possa entender um pouquinho desse contexto desse capítulo de Isaías 30, Judá, ele estava enfraquecido, ele tinha deixado de servir ao Deus verdadeiro, ele estava servindo a outros deuses, e a Síria estava ameaçando entrar em Judá, destruir a cidade. Então ele estava sendo cercado pela Síria, e a Síria naquele tempo era um dos impérios que estava ganhando força. E Judá, em vez de se voltar para o Senhor, ele vai tentar confiar no Egito, ou seja, ele vai buscar auxílio no Egito. Se vocês forem ler os primeiros capítulos de Isaías 30, você vai perceber que o Senhor vai, de Judá, ele vai dizer assim: olha, o Egito ele de nada serve, né? E vocês estão buscando forças em carros e cavalos. E o que ele estava querendo dizer? Que Judá, a força de Judá não estava no Egito. E se a gente for parar um pouco para pensar e analisar um pouco do contexto, o Egito já não era também uma grande potência, assim como no tempo de Moisés. No tempo de Moisés, o Egito era uma das grandes nações. E nesse contexto aqui, o Egito já não era tão grande como na época de Moisés. Mas mesmo assim, Judá tentou buscar auxílio com o Egito. E aí o Senhor ele começa a falar para o povo de Israel, né? Ele começa a dizer assim, nos primeiros versículos: em vos converterdes e em vos sossegardes está a vossa salvação. O Senhor diz a Isaías para fazer esse ministério de reconciliação com o povo de Judá. E ele diz assim: olha, se vocês querem ter a salvação da Síria, a primeira coisa que vocês têm que fazer é se converter. Em outras versões, esse versículo fala em arrependimento, né? E toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, principalmente com os meninos da escola bíblica dominical, o exemplo muito prático do processo de conversão, né? O que é o processo de conversão? É que você está andando aqui no seu caminho, né? Fazendo o que você acha, o que é certo, e aí você tem um encontro com o Senhor, né? E aí nesse encontro com o Senhor você chora, você se entrega a vida para Jesus, e aí você faz o processo de conversão, quando você se converte de direção e começa a seguir os passos do Senhor. Agora você vai fazer o que o Senhor faz, você vai pisar no Senhor diz, você vai falar com o que o Senhor fala, não mais o que você faria, né? E muitas das vezes, muitas pessoas só ficam naquele encontro com o Senhor, onde chora, né? Derrama as lágrimas, mas não tem processo de conversão, eles não se arrependem, eles não voltam de direção. Esse é um exemplo muito prático que eu gosto de dar para que vocês possam compreender o que é esse processo de conversão, né? E aí ele fala, depois de se converter, vocês precisam viver o sossego desse processo de conversão. Muitas das vezes as pessoas elas ficam, né, martirizando pelos seus pecados, pelos seus delitos. Eu não consigo, eu não posso. E o Senhor estava falando para o povo de Israel assim: olha, se você quer ter salvação, você se converte e você fica sossegado, porque sou eu quem trabalha com você. Não é o Egito que vai trabalhar com você, não é qualquer outra nação que vai trabalhar, e nem vai livrar você disso. E aí, esse versículo eu acho tão interessante, porque toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém nesse meio que está afastado do campo do Senhor, eu gosto de ler esse versículo, porque é uma história bem interessante. Eu lembro que eu, como de professores, a gente precisou fazer uma viagem, e aí a gente, quando chegou no local, precisou pegar um Uber para ir para a nossa pousada, né? E aí a gente tentou três tentativas de Uber, e nunca dava certo, sempre cancelada, né? Aí os dois primeiros cancelaram, aí o terceiro que chegou estava na placa do aplicativo, e quando ele chegou era outra placa. Aí eu falei para o professor, a gente não vai, porque a gente está em outro estado, pegar um que está todo errado agora, a gente não vai. A gente cancelou e a gente pediu só mais um quarto. Aí eu falei assim, vamos tentar esse quarto, se não der, a gente vai tentar esse quarto. E aí deu certo esse quarto e a gente entrou e foi. E aí no caminho, aí eu percebi que o motorista tinha-se um pouco do temor do Senhor, né? E aí você vai ter quando a pessoa da liberdade é fácil. Agora quando não dá, ele fica na vida, né? E aí eu percebi que ele tinha um pouco do temor do Senhor, e aí eu comecei a conversar com ele, né?
nessa conversa eu descobri que ele já foi líder de mocidade, já tinha sido professor de escola dominical, ele já tinha sido obreiro. Aí eu perguntei para ele, certo, senhor, que ele está voltando para o Senhor voltar? Aí ele falou que tinha saído do Senhor porque tinha se envolvido tinha saído da igreja porque tinha se envolvido com a menina e caiu em pecado, e nunca mais retornou. Aí eu perguntei, mas você já é casado? Eu era? Sou eu. O que está faltando? É só você retornar. Aí eu aproveitei a oportunidade de Isaías 30 também e comecei a falar desse processo de reconciliação, né? Então, do trajeto até eu voltar, a gente começou a conversar com ele, né? E aí eu observei que ele ficou bastante comovido, né? Recebeu a palavra, né? Porém, ele não aceitou Jesus. Né? Então, eu creio que nós temos que contar. E recentemente, novamente, uma nova viagem, parece que é sempre a mesma coisa. Tá? Novamente no Uber. E aí eu observei novamente que esse tinha o temor do Senhor, comecei a perguntar novamente para ele, isso foi a atenção dele, aí ele até disse, eu já fui obreiro, já fui mais um vídeo, meu Deus do céu, toda vez é a mesma coisa. E aí eu novamente voltei para Isaías 30, preguei para essa pessoa, observei também que foi uma mensagem contada, mas também não aceitou. Até porque não sou eu que convenço, quem convence é o Espírito. Eu creio que de alguma forma, né, essa semente foi lançada e um dia ela vai germinar. Glória a Deus. Continuando aqui, na última parte do versículo, diz assim: na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Né? O Senhor também estava falando para ajudar que, além de ser salvo, se eles quisessem ter força para continuar na salvação, eles precisavam de tranquilidade no Senhor e de confiança no Senhor. Né? E o que seria essa tranquilidade? Essa tranquilidade aqui significa resiliência em meio às tribulações. Não é que a gente vai ter sempre tranquilidade, sem nenhuma tribulação, de forma alguma. O Senhor estava falando para o povo de Judá que quando as nações viessem, né, as nações inimigas viessem, eles poderiam ficar tranquilos, porque ele livraria das mãos do povo inimigo. Para que os irmãos possam entender, o povo, Judá, ele era uma nação pequena. Porque Israel em si já é uma nação pequena. E Israel ele foi dividido no Reino Sul e no Reino Norte. Israel e Judá era só uma parcela, acho que era só 2 tribos que ficou sendo essa nação. E eles eram pequenos. Mas todas as vezes quando Judá se voltava para Deus dava vitória para essa nação minúscula que ele era. Ou seja, demonstrando que a força não é das armas, não são dos cavalos, não são de confiança em qualquer coisa, mas no Senhor Jesus Cristo. E aí eu separei para os irmãos alguns versículos que falam sobre essa questão de confiança, né? Salmos 22, 5, que diz assim: a ti clamam nossos pais e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Confiança vem também dessa ideia de não ser confundido, né? A pessoa que não tem confiança em outra pessoa, ela pode ser confundida, né? Se eu não tenho confiança, principalmente, por exemplo, a pessoa que vai comprar, a gente tem que confiar, a gente confia que aquela pessoa vai pagar, né? Mas quando ela não paga, a gente fica confundida. A pessoa diz que vai pagar, principalmente quem diz que é crente, né? Quem diz que é crente e não honra seus compromissos, a gente fica confundido, porque deveria ser o contrário. Salmos 25, 2, Deus mesmo, te confio, não me deixe confundido, nem meus inimigos triunfam contra mim. Salmo 71, em ti, Senhor, confio, não seja eu confundido. Salmo 31, em ti, Senhor, confio, não me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. E aí, para concluir, só essa comparação entre Isaías, o versículo que eu acabei de ler, e a nossa missão enquanto ministro de reconciliação, né? O primeiro ponto, Isaías foi enviado ao povo de Judá para chamar o povo ao arrependimento. E hoje, como ministro do Evangelho, como ministro da reconciliação, somos enviados ao povo para anunciar a reconciliação com Deus. Isaías, né, foi chamado para combate a confiança em alianças humanas, né? Ou seja, Judá estava querendo confiar no Egito, em carros e cavalos deles, né? E hoje nós somos enviados para combater a confiança em estruturas humanas e a autossuficiência nossa, né? Ou até mesmo em outras coisas. Muito se confia no seu dinheiro, muito se confia na sua inteligência, muito se confia
naquilo que possui, mas a nossa confiança, a nossa salvação está no Senhor, né? Isaías falava da salvação pelo retorno a Deus, né? E a luta contra a idolatria e a infidelidade espiritual. Nesse mesmo período, porque no capítulo, nós estamos falando de Isaías 30, e no capítulo 29, vai ser aquela passagem que vai falar: o meu povo clama a mim com os lábios, mas está longe de mim. O pessoal faz os sacrifícios, mas o coração está longe de mim. Então, Judá estava tendo uma falsa entrega para o Senhor. Ele se sacrificava, ia para a igreja, ia para o templo, mas o coração estava longe, estava querendo confiar em outras coisas que não o Senhor, né? E aí nós somos chamados para falar da salvação pela fé em Jesus Cristo, contra a luta do secularismo, materialismo e a indiferença espiritual. Isaías, a voz profética que chamava o povo para voltar à aliança, e hoje nós somos a voz missionária que proclama o evangelho da reconciliação, assim como eu li para vocês aqui em 2 Coríntios 5:18, que nós que Deus nos deu o ministério da reconciliação, né? Assim como os missionários eles são enviados para um campo específico, nós somos